Convidamos os irmãos então a abrir no Salmo de número 90 e, permitindo Deus, já no próximo domingo nós iniciaremos um novo livro, Salmo de número 90. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo, diz a autoritativa, inerrante, infalível, suficiente Palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Ó Deus, eis a Tua palavra, Senhor, escrita há milhares de anos atrás. E como ela é atual. Ela assim o é porque é Tua. A palavra é Tua, ó Deus. Os céus e a terra vão passar, mas a Tua palavra não vai passar. Ela é absurdamente atual, indescritivelmente atual. Por isso, ó Deus, nós pedimos que Tu fales conosco. Ela é atual somente quando o Teu Espírito a torna atual. Senão ela não vai passar de um livro histórico, um livro de registros geográficos, arqueológicos importantes. Não vai passar de um livro de normas e condutas moral recomendado. Ela não vai passar de literatura sapiencial, poética, historiográfica. Mas se o Teu Espírito, ó Deus, fala conosco, ela é palavra viva e eficaz. Ela é eterna. Ela é espiritual. Concede-nos, ó Deus, por meio do Teu Espírito, a condição devida para expor, ó Deus, com toda firmeza, segurança, autoridade que é necessário quando se prega a Tua palavra, Senhor. Teu Espírito nos dirija e nos conduza, Senhor, em tudo a isso, concedendo também, Senhor, o devido entendimento a todos os ouvintes, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, o título do nosso sermão é Contando os Dias. O versículo-chave deste salmo é o versículo número 12, quando o autor afirma ou pede, roga a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Este certamente é o salmo mais antigo da Bíblia, porque ele foi escrito por Moisés há mais de 3.000 anos atrás. Pode-se calcular até 3.500 anos atrás. E certamente ele foi escrito
na parte final da sua existência, ele foi composto. Já quando Moisés estava cumprindo sua missão de conduzir o povo pelo deserto até chegar às fronteiras da terra prometida. Mas eu gostaria que pensássemos inicialmente em Moisés, não como aquele senhor de cabelos brancos, né, de barba branca, como é até retratado nas animações, em alguns filmes, para que a gente possa compreender melhor este salmo. Pensemos em toda a trajetória de Moisés. Contemplemos toda a vida de Moisés para podermos entender melhor este salmo, ou o que ele significa. Sabemos que a vida de Moisés pode ser facilmente dividida em 3 intervalos de 40 anos, né? A primeira fase da vida de Moisés, ele passou no palácio, vivendo como filho da filha de Faraó. Sua segunda fase foi cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, na terra de Midian, ali no lado ocidental do deserto. E a terceira e última fase foi conduzindo o povo no deserto até chegar às margens do Jordão, quando Josué assumiu a liderança do povo e os conduziu até a conquista da terra prometida de Canaã. Contemplemos esse salmo à luz de toda essa vivência de Moisés, em todos os períodos da sua vida, porque em todo momento Moisés viu a poderosa ação de Deus a favor do seu povo, a começar na sua própria vida, quando ele sequer tinha consciência e foi salvo das águas no rio Nilo. Como Deus providencialmente usou sua mãe, sua irmã e, pasmem, a filha de Faraó. Faraó, o maior inimigo dos israelitas naquele momento. Deus o usou. E Moisés tinha bem consciência disso. Viu a poderosa ação de Deus a favor do seu povo, mas não viu somente isso. Presenciou e experimentou a ingratidão, a murmuração e, por vezes, a reprovação do povo para com Deus. O povo, inclusive, irmãos, nem queria que Moisés fosse seu resgatador, fosse quem que os conduzisse a libertar daquela escravidão terrível que eles estavam passando do Egito. Moisés presenciou tudo isso. Moisés falava com Deus face a face, viu a glória de Deus pelas costas. Ele pediu para ver a glória de Deus, ele disse: você não pode, ninguém pode me contemplar, mas eu vou me manifestar por entre as pedras assim, e você vai me ver pelas costas, uma teofania. E ele experimentou essa glória de estar com Deus ali no monte, de modo que quando ele desceu, seu rosto brilhava e ficou brilhando durante algum tempo. Está lá em Êxodo capítulo 34, do 29 ao 35. Dessa forma, irmãos, com tamanha proximidade de Deus, conhecendo tão de perto os atributos divinos, sua eternidade, assim também como a fraqueza e a fragilidade do homem, ele compôs este salmo. Nosso desejo neste sermão é fazer refletir sobre o pedido de Moisés para saber contar os dias. E logo de imediato chegamos ao entendimento que Moisés não está falando da contagem cronológica, feita em intervalo de 24 horas. Ele não está pedindo a Deus: nos ajuda a contar o tempo. Não. E a pergunta que queremos responder é: por que então devemos aprender a contar os nossos dias? Primeiro, porque Deus é eterno e o homem é frágil. Vejamos novamente os versículos 1 e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Porque devemos aprender a contar os nossos dias, porque Deus é eterno.
Só que o homem, irmãos, invariavelmente, tenta entender as coisas de Deus pela sua própria perspectiva. Claro que isso leva a compreensões erradas, não apenas do ser de Deus, mas de sua própria existência. Por que ele está aqui? Tem algumas perguntas filosóficas, né? Que muitos tentam responder há tantos anos. Quem somos? Ou o que somos? O que viemos fazer aqui e para onde nós iremos? E os homens tentam buscar resposta para estas perguntas, quando, na verdade, as respostas estão no próprio Deus. Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Mas o homem quer entender as coisas à parte de Deus, sob sua própria perspectiva. O problema é que nós estamos limitados ao tempo e ao espaço cósmicos. Esse é o grande problema. O homem quer encontrar a resposta para si, olhando para si, usando seus parâmetros, usando suas variáveis. Por isso que Moisés logo nos ajuda a colocar Deus como a referência principal das nossas vidas. Veja que a primeira coisa que Moisés faz é dizer quem Deus é. Eterno. Para começar, Deus é eterno. Veja que a pergunta é: ensina-nos a contar os nossos dias. Limitação temporal. E Deus, eterno, não está circunscrito ao tempo nem ao espaço. Moisés diz que Deus é de geração a geração e de eternidade a eternidade. Esse é Deus, não é o homem. Mas o que é que acontece? O homem, quando vive, vive como se fosse eterno. Preste bem atenção. Pare para refletir. O homem não pensa normalmente dentro da sua própria característica e natureza. Limitado, circunscrito. Faz-se planos como se tivesse a certeza que vai ter todo o tempo necessário para executá-lo. Faz-se planos e já se imagina as dificuldades, os problemas que vão surgir, e já se elabora as soluções, como se tivesse condição de resolver todas as questões que se apresentam. O homem acorda e nunca pensa que naquele mesmo dia ele pode voltar ao pó. Não é verdade, irmãos? Quem é que acorda e diz: hoje eu posso morrer? Quantos? Você acorda e diz: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que organizar meu tempo, tenho aqui minhas obrigações. Mas não pensa: hoje eu posso voltar ao pó. A verdade é que o homem, além de ser pecador, ele é passageiro. Olha o versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. O que é que nós temos que aprender a contar os nossos dias, irmão? Deus é eterno e o homem é pecador, o homem é frágil, o homem é limitado. Eu pergunto: a razão de tanta ansiedade nos nossos dias, não poderia ser o fato de que o homem vive na ilusão de que ficará nesse mundo por muito tempo? Ou para sempre? Como se o mundo fosse permanecer? Eu sei que ninguém, ao ser questionado, você acha que vai viver para sempre? Claro que a pessoa vai dizer que um dia vai morrer. Mas as suas ações, o seu pensamento, a sua perspectiva, a maneira como age, não é como se fosse ficar o tempo todo. Aí se preocupa. Eu estou muito preocupado com o futuro dos meus filhos. Eu tenho aqui que providenciar o mais rápido possível uma poupança. Eu não sei o que vai acontecer com ele.
Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a poucos minutos. E nem se seu filho vai durar muito tempo. Então age como se fosse permanecer muito tempo. E aí vem a ansiedade, a angústia, porque não está conseguindo, ou porque não está alcançando, ou porque está difícil, ou porque isso e porque aquilo. E aí acontece que não consegue ter satisfação, não consegue ter paz, não se satisfaz com nada. Há muitos anos um colega de trabalho dizia assim: minha avó disse que o saco do T nunca enche. E ele dizia que ficava sem entender o saco do ter, ele pensava que é a letra T, não, é o saco do ter, do possuir. O saco do ter nunca enche. Porque não se satisfaz, as pessoas não se satisfazem. Versículo 4 diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Veja, qual é a referência? Continua sendo Deus, não é o homem. Agora o homem tem que analisar a sua vida e como ele é, sob a perspectiva divina. Então, para Deus, como é? Como é o tempo para Deus? Moisés nos ajuda aqui a entender. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Irmãos, a noite era composta de 4 vigílias. Uma vigília significava 3 horas. A primeira vigília da noite era das 18 às 21 horas. A segunda, das 21 às 0 horas. A outra, de 1 às 3. E de outra, de 3 às 6. Moisés quer dizer que para Deus 1000 anos são como 3 horas de uma vigília. Por que ele está dizendo isso? Para a gente ter noção da nossa fragilidade e a nossa fugacidade, quer dizer, a nossa transitoriedade. Se eu perguntar para qualquer um de nós o que é que são 1000 anos, ele vai dizer que é muito tempo. 20 anos é um bom tempo. 30, 50 anos é muito tempo, né? 100 anos. 1000 anos. Matusalém viveu 969 anos. Muitos ficam questionando, mas pastor, se contava do mesmo jeito, era naquela época, o tempo era do mesmo jeito, irmão. Ano é ano. Horas são horas. Deus dividiu assim, desde o início. Uma semana. Ele já dividiu. Quantos dias tem uma semana? E assim se foi. Então o tempo naquela época você não contava diferente, não, era a mesma coisa. Versículo 5: tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Apesar de todos nós sabermos, mas ignorarmos, um dia Deus vai nos arrastar na torrente. O que é isso? Tu os arrastas na torrente. Sabe o que é, irmãos? Vai chamar. Tu os arrastas na torrente. Seremos cobertos pela terra, assim como alguém é coberto pelas águas do naufrágio. Não é assim que normalmente vai acontecer? Nós vamos ficar debaixo da terra. Seremos sepultados. O tempo que passamos aqui na terra, Moisés diz, é como um sono. É como a relva. A relva é aquela erva miúda, irmãos, que cobre a terra. Floresce de madrugada, viceja e depois murcha e seca. Vem o sol, a força do sol, ela murcha e seca. O que é que Moisés está fazendo? Nos convidando a refletir sobre a nossa condição. Os irmãos já pensaram quantos nasceram no dia de hoje? Para a gente ter uma ideia, neste ano, a estimativa é que por dia nasçam quase 375 mil pessoas em todo o mundo. Por dia. Todo dia, todo dia. Os irmãos sabem, é estatística, é estimativa. 370 mil pessoas todo ano. Todo dia, nascendo por ano. E quantas já morreram pela ordem de Deus? Tu os arrastas na torrente. Quantos foram arrastados pela torrente divina? Poucos
pouco pensamos sobre isso, não é? Por tudo o que viu e vivenciou, o profeta Moisés nos traz a lucidez. Nos faz colocar o pé no chão, enquanto nossa cabeça está nas nuvens, enquanto pensamos que daqui a alguns anos podemos estar fazendo isto ou aquilo. Porque devemos aprender a contar os nossos dias? Porque Deus é eterno e o homem é frágil. É a primeira lição que quero trazer para os irmãos. A segunda, porque o homem é pecador e Deus é o juiz. Versículos 7 e 8. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Moisés quer que a gente lembre que é pecador. Muitas vezes é difícil, né? Já disse para os irmãos, sempre nós temos em autoestima nossas qualidades, nossas virtudes. E todos têm qualidades, todos têm virtudes. Mas nós, com muita facilidade, enaltecemos nossa dedicação em casa, aos filhos, ao esposo, nossa abnegação, nosso empenho no trabalho, nos estudos, boas referências, bons testemunhos a respeito de nós, isso nos eleva muito. E a gente lembra muito disso. Ao passo em que, quando a gente olha para o outro, lembra muito dos pecados dele, das suas faltas, que todos têm. De nós, as virtudes, dos outros, os defeitos. O homem é pecador e Deus é o juiz. O problema é que o mundo não conhece a Deus. Vive alienado de Deus. Muitos ainda dizem que creem em Deus e pensam que sabem o que Deus é. Outros acreditam que de fato conhecem a Deus. Mas o que eles conhecem é o Deus que eles mesmos criaram para si. Mais uma vez eu digo aos irmãos, faça um exercício e pergunte. Pergunte para os seus conhecidos, seus vizinhos, seus parentes, seus colegas de trabalho, de escola, quem é Deus para você? Cada um vai dizer o que acha que Deus é. Porque ele vai descrever aquele Deus que ele criou para si. Aquele Deus que está reinando no seu coração. Se for o Deus verdadeiro, ótimo, ele vai descrever o Deus da Escritura. Se não, ele vai descrever o Deus que ele construiu para si mesmo. Pergunto, quantos creem que são pecadores a ponto de Deus se irar contra eles e serem justamente disciplinados, como disse Moisés nesse salmo? Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Quantos estão sensíveis à ira de Deus? E por estar sensível à ira de Deus, se submete à autoridade divina, sem se rebelar, sem gritar ou espernear, quando são humilhados pelos seus pecados. Foram muitas, irmãos, as demonstrações da ira de Deus contra seu povo nos dias de Moisés e contra o próprio Moisés. Mas muitos ignoram isso e dizem, Deus não é que Deus muda, mas Deus fazia diferente. Na época, é porque era uma época diferente. A época de Moisés e de agora. Mas Moisés, em Deuteronômio, preparando o povo para entrar na terra prometida, fazendo-os lembrar das coisas, fazendo-os lembrar dos seus pecados. Os irmãos sabem que Moisés fez muito isso. Vocês fizeram isso. Não faça não. Quando entrar na terra prometida, não diga. Quando você conquistar, não diga que foi seu braço, seu forte. Não esqueça de Deus.
Destrua os ídolos. Nós lemos aqui. Destrua. Não se associe com nada. Moisés disse: também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O Senhor se indignou contra mim. Por que é que Moisés disse? Escreveu esse Salmo 90, irmão, porque ele experimentou tudo isso. E ele está nos chamando hoje a contar os nossos dias. Porque nós somos pecadores e Deus é o juiz, ele vai julgar. E ele se ira, ele tem indignação, é uma indignação santa, mas ele tem indignação. E quantos creem que Deus está indignado contra os pecados? Na verdade, muito, como nós cantamos, dizem: o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Quantos não estão se perguntando onde está Deus nessa tragédia? Eu digo, Deus está exatamente aí, a tragédia. Versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Em especial, irmãos, eu falo à juventude, não pensa dessa forma, não pensa que Deus é assim. Hoje as pessoas estão prontas para receber a misericórdia, o amor e a bondade de Deus. Querem ouvir sobre tudo de bom que Deus tem para lhes dar ou oferecer. Quando muito o que devem fazer para alcançar as graças e as benesses divinas. Mas não tem noção da sua fragilidade, porque não considera seu pecado. Seu vigor, disposição, saúde, ideias, sonhos e ambições retiram do campo de visão a brevidade e fragilidade da sua vida. Mas não há um centímetro sequer deste universo onde o olhar de Deus não está e onde ele não encontra o nosso pecado. Então a melhor coisa que se fazer, já fazendo uma aplicação rápida, é correr e pedir perdão por todos os pecados e abandoná-los. E abandonar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Prosperar aqui não é sob a perspectiva humana, né? Que é prosperar, prosperidade financeira. Pastor, eu vejo tanto pecador rico, tanto ladrão, tanto adúltero. Esse versículo aí não errou não, irmãos, porque essa prosperidade aqui não é nessa perspectiva, não. É na perspectiva bíblica, divina, o homem próspero. Quem é o homem próspero? Quem é o homem próspero? Não é um homem com recursos, não é um homem com status. É um homem que está prosperando na graça, crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Deus. É um homem que está mais próximo de Deus. Esse é próspero. É um homem que ama a lei de Deus e que nela medita, que ama a lei, que diz como salmista: foi bom ter sido afligido para eu conhecer a tua lei, os teus mandamentos, os teus decretos. É aquele que diz, como nós vimos: com fidelidade o Senhor me afligiu. Próspero era Jó, mesmo quando não tinha nada. Quando disse: não saí do ventre da minha mãe e não voltei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estava aprendendo a lição. Depois que ele passou pela lição, ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Os irmãos sabem o que é que Jó passou, irmão. E eu, conhecendo os irmãos, eu arrisco a dizer que a gente não passou, não. Nem um percentual pequeno daquele que Jó passou. Moisés nos ajuda nesse salmo a refletir sobre estas verdades, porque coloca Deus como juiz e com isso expõe a frágil existência do homem. Veja o versículo 10.
Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ora, você imagine Moisés dizendo isso na época dele. O tempo passa rápido. Os anos do homem se acabam como um breve pensamento. Os dias da vida de um homem são poucos e maus. E em se passando debaixo da ira de Deus, nada valem. Nada. Olha o versículo 11 agora. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Então, meus irmãos, preste atenção. Moisés, quando guiou o povo no deserto, viu como eles foram desobedientes. E por causa disso, a morte os atingia quase de imediato. Ele teve a oportunidade de ver a terra se abrindo para engolir as pessoas vivas, de ver Deus mandar fogo do céu e várias pessoas serem destruídas num só instante. Os rebeldes, os murmuradores. Você acredita que isso só ocorreu no passado e Deus não vai matar mais ninguém no presente? O máximo que as pessoas dizem, não, as pessoas morrem somente por causa das consequências das suas falhas, das suas escolhas. Deus não tem nada a ver com isso. Você está deixando de entender que Deus é um juiz. Muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas acreditam que são pecadoras e dizem que são pecadoras, mas esquecem do juízo daquele que vai julgar os pecadores e que ele se ira. Muitos ignoram as pestes, as epidemias. Deixa eu lembrar de novo da pandemia. Sabe por quê? Porque o povo já esqueceu da pandemia, irmãos. Tem que ficar se lembrando. O povo esqueceu da pandemia. Esqueceu do que passou. Está no passado já. Já passou. O povo não está entendendo as consequências. Irmão, tem tanta gente doente. Tem tanta gente, irmãos, perturbado mentalmente. Desequilibrado. Essa pandemia desenvolveu tantos problemas que não se tem noção. E o pessoal não entende que isso estava lá já dito em Apocalipse. A peste vai ser enviada. E o pessoal acha que não. Ora, o mundo já passou por outras pestes. Se o vírus saiu de um laboratório ou não, se veio de uns animais silvestres ou não, o mundo vai passar por isso. E dizem, nós vamos, inclusive, já está previsto passar por outras pandemias. Então isso é o quê? Isso é o justo juiz julgando a terra. Mas as pessoas não consideram isso. Nem as catástrofes da natureza vão dizer, não, esses terremotos, esses vulcões. Ora, já é previsto. Você acha que Deus não está por trás de tudo isso? Ele está. Ele está. Nós somos pecadores e Deus é o juiz. Como então vamos comparecer diante do juiz de toda a terra? Como vamos nos apresentar diante do seu tribunal? Como vamos nos apresentar ao juiz que sabe de tudo o que fizemos, que não precisa de testemunhas? Você sabe que uma pessoa, para ser julgada aqui, precisa de testemunha, de provas que constem dos autos, que essas provas sejam legais, né? Tenham sido coletadas de forma legal, de forma correta, segundo a lei, para depois ser julgado. E os irmãos sabem que muitos se safam de uma condenação por falhas no processo. Outros são inocentados mesmo com o processo. Mas com o justo juiz não tem como não. Porque ele tem tudo registrado, anotado. Quem vai argumentar contra ele? Como comparecer diante desse juiz? Somente de uma forma. Só há uma maneira.
correndo aos pés de Cristo e pedindo a Ele misericórdia. Só Cristo. Por isso, irmãos, que só Cristo é a salvação. Só Ele é o caminho e a verdade e a vida. Porque não vai ser de outra forma que a gente vai conseguir comparecer diante do tribunal e ser absolvido. Porque nós somos pecadores. Isso nos encaminha para o último ponto do sermão. Deixa eu lembrar para os irmãos. A pergunta é: por que devemos aprender a contar os nossos dias? Porque Deus é eterno e o homem é frágil. Em segundo lugar, vimos agora, porque o homem é pecador e Deus é o juiz. Em terceiro e último lugar, porque necessitamos da graça de Deus. Chegamos no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Lembra que citei a importância da juventude de Moisés, de considerar todas as fases da sua vida, e não só a sua época de cabelos brancos. Moisés passou sua juventude e o início da sua fase adulta desfrutando do que havia melhor nesse mundo. O que havia melhor. Foi criado como filho da filha de Faraó. Era o neto do homem mais poderoso, mais rico daquela época. Não só rico, mas poderoso, que se tem notícia. Era o Egito naquela época. Talvez se a gente imaginasse o filho de uma das pessoas mais ricas do mundo, chegue perto. Ele teve a melhor educação possível, a melhor alimentação, as melhores diversões, servos à sua disposição 24 horas por dia. Sabe o que ele fez? Deixou tudo isso para desfrutar da graça de Deus. É o que diz lá em Hebreus 11, do 24 ao 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Olha, ele considerou o opróbrio de Cristo, mas Cristo nem tinha nascido ainda. É que ele vivia pela fé, irmãos. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Eu pergunto, hoje em dia, esta decisão seria considerada sábia? Hein? Já imaginou o que Moisés abandonou? Seria sábio deixar de ser considerado, tratado e continuar gozando das benesses de uma pessoa rica e poderosa e desfrutar de tudo o que quisesse do mundo. Tudo que ele quisesse, ele teria, irmãos. A decisão dele foi, pela graça de Deus, essas coisas de nada adiantavam. Ele entendeu que se não for pela graça de Deus, não há alegria verdadeira na vida. Mesmo que se tenha à disposição o melhor que o mundo possa oferecer. Pergunta aos jovens que tipo de vida eles gostariam de ter para serem muito felizes. Pergunta aos jovens. O que você gostaria de ter para ser mais feliz ou ser feliz? Eu arrisco que muitos diriam uma vida com muitas viagens para lugares legais. Conhecer gente descolada. Eu queria um celular top. Um computador gamer. Um carro. Para eu ter a liberdade, para eu não ficar pedindo a meu pai, para minha mãe, para ir para os cantos. Uma moto, muitos amigos por perto. Independência financeira. Tudo isso sem a graça de Deus, irmãos, não vale nada. Não significa nada. São vazias. Moisés tinha tudo isso e deixou para trás. Meus irmãos, porventura, vocês sabem quanto tempo resta da sua vida? Ninguém sabe, né? E se soubesse,
quanto tempo lhe resta de vida, o que é que você faria? Você tem pedido a Deus que lhe faça compreender a brevidade da sua vida, para que você aproveite ao máximo o tempo que lhe resta, da forma correta, a fim de temer a Deus? Como é que tem sido sua vida aqui na terra? Vivendo para si, para cumprir os seus propósitos, para desfrutar de algumas coisas, vivendo para obter alguma segurança, alguma satisfação nas coisas materiais, como se a sua vida tivesse a mesma eternidade de Deus? O que é que Moisés pediu a Deus? Sabedoria para lidar com o tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Pediu a Deus para lhe ensinar a compreender que a vida é passageira, muito mais do que imaginamos. Agora veja os versículos 13 e 14. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Moisés, irmão, sabe que a alma humana não pode ter satisfação sólida à parte do amor e da bondade de Deus. E, de novo, ele desfrutou de todas as boas coisas que um ser humano poderia desfrutar na sua primeira fase da vida. Tudo. E ele sabia que isso não traz satisfação à parte de Deus. E ele sabe, se não há satisfação em Deus, é que pode encher os nossos dias de alegria e contentamento. É satisfação em Deus. A glória e o prazer desse mundo vão passar. Ele abriu mão da glória e do prazer desse mundo, irmãos. É a Bíblia que diz isso. Não vamos cair na ilusão, irmão, de estar vivendo, correndo, lutando a nossa vida para buscar satisfazer esses prazeres. Basta, irmãos, veja a vida de muitas pessoas ricas e famosas. Já está um exemplo aí. Por que ficar cobiçando as coisas que essas pessoas têm? Querer isso que eles têm. E não me diga, não, pastor, eu não queria tanto, não, só um pouquinho. É a mesma cobiça. Você só diminuiu. Você só ajustou, fez um ajuste. Versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Porque nós não temos buscado a satisfação em Deus, nós sofremos aflições. A gente precisa entender isso. Muitas aflições vêm por quê? Porque não temos buscado a satisfação em Deus. Desprezamos a lei de Deus, tentamos estabelecer o nosso próprio padrão, aí nós padecemos, passamos por adversidades, por dificuldades. Mas aqueles que se arrependem podem gozar de alegria, gozar de bons dias em contraste com os anos de dificuldade, de adversidade, fruto da rebeldia. Por isso que ele pede: alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Por isso, irmãos, que necessitamos da graça de Deus em todos os sentidos da nossa vida. É pela graça que vamos ter a satisfação. É pela graça de Deus que Deus vai nos alegrar. Deus vai nos alegrar e nós vamos nos esquecer e não nos lembrar tanto dos dias da adversidade. Deus vai preencher o nosso coração, a nossa mente, pela graça. Não é por mérito, não é pelo que buscamos, lutamos, pelo que fizemos ou deixamos de fazer, não é pela nossa abnegação, pelos sacrifícios. Versículo 16: aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Esse versículo é importantíssimo. Moisés pede que Deus mostre abundantemente as suas obras de bondade.
E que não somente essa geração perceba isso, mas que a geração seguinte, que é os filhos e os filhos dos filhos também percebam a bondade de Deus para quem? Para aqueles que o temem e lhe obedecem, para aqueles que sabem contar os dias. É por essa razão que você tem que viver os dias da sua vida de forma a agradar a Deus, para que você seja abençoado e os seus e a sua geração, para que receba a misericórdia de Deus até 1000 gerações. Concluímos, irmãos, com o versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quando Deus confirma a obra das nossas mãos, essa obra abençoa a nossa geração e a próxima. Quantos aqui hoje podem dizer que seus pais e seus avós, mesmo os mortos, ainda falam? Você não quer não que a sua geração, seus descendentes, desfrutem da boa mão do Senhor? Moisés está pedindo, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Peça a Deus, para que Deus confirmar aquilo que você tem feito. E aquilo que você tem feito, glorifique o seu nome, peça com confiança. Porque o sangue de Cristo cobre todas as nossas falhas. Você pode dizer, mas nós oramos aqui, somos pecadores, e o DNA do pecado está em tudo que nós fazemos, está a nossa mão, o que nós colocamos está lá, a nossa digital. E a nossa digital, quando passa no scanner, no identificador divino, está lá, a primeira coisa que aparece é pecador, pecador. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nossas obras são aceitas em Cristo e por Cristo. E o poder do Espírito Santo pode nos guiar às boas obras que Ele mesmo preparou de antemão para que andássemos nelas. Meus irmãos, preste bem atenção. Sem a bênção do Senhor, as obras das nossas mãos de nada adiantarão para a eternidade. As pessoas estão muito fixas naquilo que elas fazem, é porque elas estão pensando no tempo, na temporalidade, no tempo de existência, de vida aqui na terra. Então, sem a bênção do Senhor, nossas obras não vão adiantar para a eternidade, servirão apenas para o tempo de vida aqui. Mas lembremos que Pedro nos disse, na sua segunda epístola, que tudo que há na terra passará por um processo de purificação e renovação. Lembra? Nos últimos versículos de 2 de Pedro, capítulo 3, ele está falando isso. Quando Cristo vier, os céus se desfarão, as coisas aqui da terra vão se desfazer. O céu vai se enrolar como um pergaminho. Os astros vão todos desaparecerem. Essa obra aqui vai ser renovada. Então, por que a gente está dizendo isso? Porque quando as pessoas estão fazendo as coisas, estão fazendo, mas estão pensando só nesse tempo. Não estão pensando na eternidade. Mas quando as obras das nossas mãos são confirmadas e abençoadas por Deus, elas serão contadas para a eternidade, porque glorificarão o nome de Deus. O tempo que gastamos aqui vai ter proveito. Agora, eu pergunto, aquilo que você faz aqui, você quer ter o proveito só terreno ou quer ter o proveito eterno também? Tem muita gente fazendo muita coisa que só terá proveito durante essa época. Mas nós temos que pensar, irmão, na eternidade. Por isso que, finalizando, Moisés diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Por que devemos aprender a contar os nossos dias? Primeiro, porque Deus é eterno e o homem é frágil.
Segundo, porque o homem é pecador e Deus é o juiz. Terceiro, porque necessitamos da graça de Deus. Que Deus nos faça entender a sua palavra, irmãos. Amém.